bom. Parece que o professor está num foguete espacial. Você viu? Não é só eu, tá vendo, Formigoni? Mas não tô não. Aqui é o LHC, acelerador de partículas. Cara que assistiu muita ficção científica, tá quase aquele túnel do tempo. Lembra aquele seriado, professor? Paradinha tava daí. Mas que dá a impressão, dá. Né? Falei pra ele. Que dá a impressão aqui. Ó, como eu fui um cara que assistiu muita ficção científica, tá quase aquele túnel do tempo. Tá rolando assim, ó. Paradinha tava daí. Bom, então vamos lá. Vocês têm um exercício para fazer aí no portal, que é daquelas 3 partículas. A maioria de vocês já realizou o trabalho. Faltam lá, a turma tem 26 alunos. Eu acho que entregou 16, faltam uns 10 alunos para entregar ainda. E hoje é o último dia, cara. Não vou esperar, eu até ia corrigir ele hoje com vocês, mas só vou poder corrigir na semana que vem. Vou aproveitar aí uns minutos que vocês estão aí disponíveis. Tá? Então nós vimos que para achar o centro de massa, dá para chegar aqui, tá bom? O centro de massa, nós temos lá a coordenada x e a coordenada y. Aí eu mostrei que o básico, né, de partículas era a somatória, né, que era coordenada do x1 vezes a massa da partícula 1 mais coordenada de x2 vezes a massa da partícula 2, quantas tiverem, dividido pela somatória, M1 mais M2 mais quantas tiverem. Vocês fizeram isso lá na atividade, estão fazendo ainda. E a mesma coisa é para Y, que era Y1, Y2, Y3. Bom, então, mas você imagina aqui uma situação em que você só tem 1, 2 ou 3, dá para fazer assim de forma discreta. Hoje eu vou mostrar uma situação em que eu vou ter uma corda, um fio, alguma coisa comprida, tá? Em que aqui eu vou ter vários elementos. Eu posso pensar que cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho de uma corda tem uma pequena massa e também tem uma certa distância em x e em y. Só que quando você tem 1, 2 ou 3, você usa somatória simples. Entretanto, quando você tem lá quase que infinitos pontos, que vocês já aprenderam lá na 5ª série, que uma reta é formada de infinitos pontos, a gente não usa mais o sistema discreto. Utiliza-se a integral. Então essa mesma equação que eu posso fazer como eu fiz lá da última vez, eu coloquei como a coordenada do centro de massa x vai ser a somatória de x, aqui ó, de i igual a 1 até n de x i vezes mi dividido pela somatória também do 1 até o n do mi, ou seja, aqui, essa fórmula simples que vocês até já podem ter visto em algum no nível de ensino médio, aqui já é uma coisa mais elegante, tá? Eu posso agora melhorar ainda mais essa fórmula para isso daqui, ó, tá? Eu posso pegar todo
a somatória das massas, que vai ser uma constante, e chamar isso aqui de mzão. Então eu vou ter o quê? Que o x centro de massa vai ser, como está embaixo, vai ficar 1 sobre a massa total. Esse m, eu estou chamando de somatória das massas, tá bom? Dos elementos de massa. Estou chamando de 1 sobre m, vezes a somatória do i igual a 1, até quantos tiverem do que? De x1, xi, vezes mi. Essa aqui é a mesma fórmula, são só formas de apresentar diferente. Tá? Ou seja, o total de massa, 1 sobre total de massa, vezes a somatória de cada elemento, né, de cada massa do sistema lá que vocês fizeram no exercício, que se eu não me engano tinha 3 massas lá. Nesse caso tem 3 M's, tem M1, M2 e M3. Então tem a posição X1 de M1, posição X2 de M2 e posição X3 de M3. Também tem a componente Y1 de M1, Y2 de M2 e Y3 de M3, tá? Isso para 3, 4, você pode usar essa fórmula. Mas se você tiver uma situação com infinitas massas pequenininhas, né, infinitésimo de massa, aí você vai mudar isso. Aí nós teremos uma mudança, em vez de usar somatória, nós vamos usar integral. Também vamos ter a mesma fórmula. A componente x do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total. Tá? No caso, se for uma corda, a massa total da corda. Multiplicado, só que em vez de somatória, a integral. Indo do zero, do ponto zero, até o comprimento máximo. Vamos supor que começa aqui em 0 e vai até o L, né? Até o comprimento máximo. Do que? Isso aqui, ó, né? A correspondente, né? X vezes agora o elemento de massa, que aquele é pequenininho, nós chamamos de dm. Então agora nós vamos usar a integral para calcular o centro de massa de um sistema, de uma corda, de uma barra, né? Essa que é a ideia. Bom, se esse daqui é para o x, coordenada x do centro de massa, tá? O mesmo vai valer para o y, tá? Se o x é assim, o y é a mesma fórmula. O y do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total, vezes a integral de 0 até a componente, né? Oi? Uma equação para a coordenada x é igual para m. Então vai ser de 0 até o comprimento do que? Da coordenada y vezes elemento de massa. E se houver 3 dimensões, x, y e z, também temos o z. A coordenada z do centro de massa vai ser a somatória de 1 sobre a massa total vezes a integral de 0 até o comprimento total de y, ou y, z, i, d, m. Bom, algo parecido com isso. Bom, mas uma coisa importante, a gente não falou muito nas coordenadas lá. Bom, e daí? E você imagina então, vamos pegar aqui, ó, vou virar um pouquinho para cá, isso.
Então aqui eu tenho uma coordenada, sistema de coordenadas, bem simples, porque é para sair uma seta. Y e X. E eu tenho um corpo com um formato qualquer. Tá? Aqui é o meu sistema de referência. E esse corpo tem sempre um elemento de massa. Que eu vou chamar ele de um infinitésimo de massa. E ele está a uma distância do referencial que eu vou chamar de R. Vetor R. Esse vetor R é a componente, né? Se tiver aqui um eixo Z, tá? Para frente aqui. O vetor R, ele é uma componente, né? Ele tem um valor, vamos pensar assim, é o próprio X do centro de massa mais o Y do centro de massa mais o Z do centro de massa. São as componentes desse vetor. Tá? Isso daqui também pode ser representado com o valor x vezes um vetor. Não sei se vocês usaram lá em geometria analítica ou em... Vocês já tiveram geometria analítica, né? Já. Também tiveram álgebra linear também. Sim. Ah, então beleza. Normalmente esses professores eles gostam de usar os elementos de vetores, né? Vetor com comprimento 1 aqui de I, J e K, não é assim? Foi assim que vocês usaram lá? X, Y, Z. Você tem... Esse daí a gente não. Não, aí você pode usar vários nomes. Você pode usar o I, J, K, ou o próprio X, Y, Todo nome, né? Z, é a mesma referência, tá? Alguns usam X1, X2, X3. Outros usam X bolinha, X2 bolinhas, X3 bolinhas. Acredita? Então cada livro usa um sistema de coordenadas que é só para representar a direção que tá. Então esse daqui é o X, vocês querem que eu use o X, Y, Z mesmo? Por mim, tanto faz. Ser. Né? Pode. Então, um valor numérico vezes a direção X, mais um valor numérico de Y vezes a direção Y, mais um valor Z vezes a direção Z. Só para indicar para qual direção que está. Sim. Tá? Isso aqui é igual, tá? Isso é igual a isso. O importante é que vocês saibam calcular esses três. Tá? E esses três eu vou fazer aqui de novo, para depois apagar. Você tem que o X centro de massa, então, né? Ele vai ter 1 sobre a massa total, vezes a integral do valor de X, de cada uma das coordenadas de X, vezes dm. O Y centro de massa é igualzinho à fórmula, só que em vez de ser o X, vai ser o Y, vezes o elemento de massa. E o Z, quando houver, 1 sobre a massa total, vezes o Zzinho dm. Então, para a integral é isso, tá? Essa é a teoria, porque aqui você pode ter qualquer formato que você for, não precisa ser só um quadradinho, um retângulo, meia circunferência, nada assim tão básico, nível técnico, tá? Agora no nível de engenharia eu posso colocar uma figura, uma aberração lá e a gente calcular. É só eu determinar a função aqui e com base na função eu ponho aqui na integral e calculo a integral pra gente, a gente calcula o centro de massa de qualquer figura. Desde figuras planas, comuns, como a gente já fez, até figuras mais complexas. Por exemplo, a sela de um cavalo. Não tem aquele formato da sela? Aonde que é o centro de massa na sela? Ou de uma cadeira como essa que eu estou aqui, reclinável. Né? Então aqui não é uma figura simples. Né? Então você vai ter que
desenvolver uma equação que represente essa poltrona e determinar aí o centro de massa. Lógico que hoje vocês estão aprendendo os conceitos, mas hoje nós temos softwares que fazem isso. Você coloca lá o desenho, projeta o desenho, coloca o material, a densidade do material e o software calcula para você o centro de massa. Bom, vamos fazer uma aplicação disso aí agora. Bom, então aqui, dá para enxergar o vermelho aí ou tá ruim para enxergar o vermelho? Eu ponho no azul. Isso aqui é uma barra, tem o comprimento L, tá? Ele, daqui até esse elemento de matéria, né? Elemento de massa, que eu chamei de DM. Tá? Esse elemento de massa, ele tem um tamanho bem pequenininho, infinitesimal, chamado dx. Tá? Então aqui eu tenho um elemento de massa. Tá? Um elemento de massa chamado dm. Ele tem o tamanho infinitesimal dx, está em uma posição de x. Tá? Essa barra tem a massa m, a massa total dela vale m, e o comprimento vale m. Tá? E aí eu quero achar, eu vou provar para vocês o óbvio. Vou provar para vocês que o centro de massa de uma barra é bem no centro dela, usando integral. Tá bom? Então vamos lá. Um dos conceitos importantes, aqui nesse caso, é saber o conceito de densidade linear. Densidade linear. Que nós chamamos de lambda, que é essa letra aqui, ó. Existem outras densidades, tem densidade superficial e a densidade volumétrica, que é o que vocês estão mais acostumados a usar lá em química, em física. A linear, obviamente, você vai ter a relação da massa pelo comprimento. Então vamos pensar na densidade antiga lá. Você sabe que a densidade que você aprendeu lá era a massa pelo volume, não era assim? Essa é a densidade comum, conhecida como densidade volumétrica. A densidade de área superficial, ela vai ser o quê? Massa pela área. E a densidade linear, que é essa aqui que eu vou chamar de lambda, que é essa letra grega, ela vai ser o quê? A massa dividido pelo comprimento. Só que a massa total aqui eu não tenho, eu sei que é m, óbvio. Só que eu vou ter que usar, para calcular a integral, essas informações aqui, ó, dm e dx. Como é um material homogêneo, essa barra, a densidade é igual em todos os pontos, então eu posso falar que o lambda vai ser o quê? A massa, que é o dm, dividido pelo dx. Por quê, professor? Você vai ver que eu vou usar isso aqui na integral. Então vamos lá. O x do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total vezes a integral do zero, que é aqui, até o comprimento máximo, L, do que? Do x vezes
dm. Muito bom. Só que eu não sei o que é dm. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dm aqui, eu vou deixar ele sozinho. Vou passar o dx multiplicando. Tá? Vou passar o dx multiplicando. Então vai ficar, elemento de massa vai ser o quê? A densidade linear, que é o lambda, vezes dx. Tudo bem até aí? Bom, eu vou substituir essa informação aqui no dm. X do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa vezes a integral de 0 a L de x vezes dm. O que é dm? Lambda vezes dx. Lambda. Não é lambda não, hein, gente? É lambda. Tá? Lambda vezes dx. Como a densidade ela é homogênea, ela é constante em todos os pontos, e você sabe que os valores constantes a gente pode colocar para fora da integral. Né? Se já tiveram cálculo de integral, estão tendo cálculo de integral? Sim. Então, já tiveram, né? Estamos tendo. sendo. Já viram isso aí? Deram Deram uma olhadinha, né? Deram uma... Sentiram o cheiro? Isso. Sentiram o cheiro. É igual o namoro de 1920, por aí. Pegar na mão depois de um ano. Ah, entendi como que é. Bom, então a gente não tem essa, que a gente já chega dando um soco. Já viu aquela... Já chega dando soco no estômago do aluno, né? Física é assim, cara. Já chega dando voador, o cara tá lá... Que não que tá aqueles caras brigando na rua, você não sei o que, um apontando a mão pro outro, o outro vem dando correndo, dá uma voadora, dá bem no peito do cara. É assim que a gente faz. Desse jeito. É. Então, quando for números constantes, sai para integral. Aqui a massa total, ela é constante, a massa da barra. Ela é constante, está pro lado de fora aqui, belezinha. A densidade, ela é constante, é um número, sei lá, 5, 6, 10. Ela é constante e sai para fora. Então eu vou tirar esse para fora aqui, ó. Vai ficar x do centro de massa é igual... O lambda vai sair para fora, 1 vezes lambda, lambda. Eu tenho o hábito de colocar isso aqui antes, né? É que tem 3 tipos de lambda na física. É coisa de louco. Sobre a massa total, a integral de 0 a L, x vezes dx. Aí ficou fácil para vocês. Vocês sabem integrar x? Qual que é a integral de x? Integral de x. E o cara vai consultar. Você não pode consultar isso, bicho. Não, existe uma coisa chamada tabela. Meu Deus, X cara. elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1. Isso, vai dar quanto? Alguma coisa. Isso, tá certo aí a tabela. X centro de massa vai ser... Deixa eu passar pro outro lado. Cara, eu dou aula sentado em casa. Não dá dor nas costas. Só o problema é que você engorda. Né? Não tem que subir 40 degraus. 40 degraus não, 40 andares, né? 4 andares. Ó, então aqui, ó. X do centro de massa vai ficar lambda sobre m, mantém o mesmo. Lambda sobre m. Aí aqui, né, já integrou. Vai ficar de 0 a m, de 0 a L. O x vai ficar x ao quadrado sobre 2, não é isso? 2. Isso, aí nós fizemos a integral já, ó. Acabou a integral. Usou a tabelinha, você não precisava nem usar a tabelinha, você tem que saber isso de cor, cara. Você está aprendendo cálculo integral. As tabelas você tem que saber de cor. Você tem que ter tanta confiança. Ô, meu, você é integral de tudo. Trigonométrica, logarítmica. Não tem essa. Né? Você pode ter insegurança com relação à sua sexualidade, mas nunca com relação à integral, cara. Tem que saber de cor, né? Bom, e agora eu vou substituir aqui, ó.
Essa aqui é uma integral definida. É sempre o final. Você dá risada, né? O final menos o inicial. Tá? Aí eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá bom? Para poder aproveitar a lousa. Alguém quer tirar uma foto aí, um print? Por favor. Dá pra fazer aqui em cima. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Falta até um pouquinho. Manda um print no grupo. Vocês querem que eu saia da frente para tirar o print? Eu consegui tirar É o print. bom, né? Vamos lá, tira o print. 1, 2, 3, já. Vai aparecer minha barriga. Puxa vida, cara. Exatamente. Então tá bom. Eu vou fazer nesse canto aqui mesmo, ó. Eu acho que dá pra fazer, não é tão complicado assim. Tá. Olhem só, queridos. Né? Então, vamos substituir aqui, ó. X do centro de massa vai ser igual a lambda sobre m. E aí eu vou substituir, vou colocar o L aqui, ó. O L aqui. L ao quadrado sobre 2 menos o de baixo, que é 0 ao quadrado sobre 2. Pegou tudo aí? Conseguiu pegar tudo? Pegou, pegou. Legalzinho. Pronto. 0 ao quadrado sobre 2. O 0 eu posso esquecer. Então eu vou ter que o x centro de massa é o que? Lambda sobre a massa total. L ao quadrado sobre 2. Tudo bem até aí? Você, professor. Oi? Corrija o lambda lá, tá errado. Ah, é. É que eu já falei pra vocês lá na física, são 3 tipos de lambda. Aquilo é o maiúsculo. Você pode explicar para mim a primeira parte ali de novo ali, dessa começar a conta aí que eu não entendi? Por que ficou o L ao quadrado e o 0 ao quadrado? Então, quando você faz integral definida, né? Aqui você conseguiu entender, né? A integral de x dá x ao quadrado sobre 2. Mas essa integral ela é definida, ela vai de 0 até L. Vai do início da barra até o final da barra. Então, como ela é definida, você vai substituir nesse valor x, esse, que é o final, menos o inicial, que é 0. Então, no lugar de x ficou L. L ao quadrado sobre 2, menos o início, que é 0 ao quadrado sobre 2. Ao quadrado sobre 2. Chama-se integral definida. Tá bom? Bom, e aqui ficou L ao quadrado, né, sobre vezes lambda, né? Tem alguma coisa muito esquisita aí, né? Bom, o que é o lambda? O lambda, né, é a massa sobre o comprimento, não é? Linear. Pô, aqui, ó, lambda. Eu sei que é a massa total pelo comprimento. Então eu posso substituir aqui. Eu vou ter que o x, tá pegando aí? Tá cortando. Tá pegando. X centro de massa vai ser o quê? Vou substituir isso daqui nessa posição aqui, ó. Vai ficar m sobre L vezes L ao quadrado sobre 2m. Eu corto esse L com esse daqui, corto esse M com esse M. O que eu obtenho? Que o centro de massa de uma barra, obviamente, vai ser o quê? O comprimento dividido por 2. Cheguei no óbvio. Eu falei que era o óbvio, que o centro de massa é no centro. O centro de massa de uma barra vai ser bem no centro. Eu sei disso por prática. Mas aí eu demonstrei para vocês aqui que por integral também vai chegar lá.
Perguntas? Questions? Pera aí. No questions? Ele tá printando. Então eu vou explicar novamente, tá bom? Eu posso explicar novamente? Já estão normal aí? Voltaram ao normal? Sim. Beleza. Então, qual que é o problema que eu queria mostrar para vocês hoje? Era isso, esse tipo de exercício, tá? Onde eu tenho aqui um sistema de coordenadas, que o centro de coordenadas é bem aqui, ó. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Essa barra, pode ser uma barra de ferro. Acho que parou de gravar. Foi isso. Oi? Acho que parou de gravar de novo, né? Ele vai parando, mas fica tranquilo que eu tô gravando lá em cima pelo celular e eu vou editar e vou mostrar pra vocês, tá bom? É bom que depois eu vou dar uma revisada aí. Ah, é legal, essa matéria é boazinha. Aí qualquer coisa eu vou passar mais um exercício essa semana pra vocês. É isso aí. Bom, então aqui ó, eu tenho uma barra que tem um comprimento L. Ele está exatamente no eixo X. Isso daqui é um toque. Eu posso fazer a barra vertical, colocar no eixo Y. Só vai mudar aqui, em vez de ser X, vai ser Y. Em vez de ser DX, vai ser DY. E ele tem vários elementos de matéria, de massa, né? São feito por infinitos pontos essa barra. O tamanho desse elemento de massa eu chamei de dx. E esse elemento de massa de dm. Esse d quer dizer um totozinho de nada de massa. Aqui um totozinho de nada de comprimento, tá? Bom, e aí nós vimos na outra lousa que o centro de massa por integral é uma integral definida, tá? Que é igual ao produto de 1 sobre a massa total, que é a massa da barra, que vale m, não tem nenhum valor numérico, vezes a integral de 0 até o comprimento final, que é o L, x vezes o elemento de matéria, de massa. Essa fórmula é baseada naquela que vocês já usaram do centro de massa para partículas, tá? Bom, aí antes disso eu mostrei para vocês o que era a densidade. Densidade volumétrica, que é massa por volume. Por exemplo, lá, gramas por litro. Ou gramas por centímetro cúbico. Densidade superficial. Massa por área, por exemplo, gramas por centímetro quadrado. Papel. Papel lá você compra papel sulfite. Tem 90 gramas por centímetro quadrado. Densidade linear, né? E a massa por comprimento, que é o que nós estamos trabalhando, que aqui é uma barra, um fiozinho. Então você tem lá, você pega lá um rolo de barbante que tem lá 50 metros e você pesa aquele rolo lá, tem lá 1 quilo, então você vai pegar o que? 1 quilo dividido por 50, é 1 sobre 50 quilogramas por metro, tá bom? Então são os 3 tipos de densidades. Isso aqui é usado tanto na química, na física, na eletricidade, né? Você pode pensar em cargas por volume, cargas por área, cargas por comprimento. Tem diversas aplicações, tá bom, gente? Mas o que eu vou usar é essa densidade linear, que é a massa pelo comprimento. Só que aqui eu chamei de lambda, que é o elemento da matéria da massa pelo elemento do comprimento. Como eu queria aqui na fórmula tirar esse dm daqui, eu passei o dx multiplicando, ficou lá dx vezes o lambda igual a dm.
E aí eu substituí esse dm por lambda dx, tá aqui ó, lambda dx, multiplicando x. Como a densidade, essa barra ela é homogênea, ela é perfeita, não tem variação de densidade, a densidade ela é constante. Então ela pode sair para fora da integral. Ela pode sair para fora. Tá tudo bem aí, Tom? Estão vendo? Tranquilo. Beleza. Sim. Tá? Então pode sair para fora. Foi o que eu fiz. Eu tirei o lambda, ele saiu, pulou a integral, saiu para fora. Ficou só o x dx. Essa integral você já deve ter feito lá em cálculo, pelo amor de Deus, né? Isso aqui eu aprendi na 5ª série, né, bicho? Isso foi fácil lá no Nós Senai. estamos na indefinida ainda. Ah, então, a definida depois. A definida você vai fazer isso, você vai integrar. É assim que você integrar, assim que você integrar, a integral de x dx vai ser x ao quadrado sobre 2. E aí você coloca um intervalo de integração, você põe uma barra vertical, tá? Coloca o final e o inicial embaixo. E aí você substitui na sua equação que você obteve aqui depois da integração, o final, subtraindo o inicial na posição que eu fiz aqui. Tá? Eu coloquei lá, no lugar do x eu coloquei o L, e no lugar do x eu coloquei o 0. Um final menos inicial. Sempre que for delta, final menos inicial. Desde o primeiro ano do ensino médio até o pós-doutorado vai ser sempre isso, nunca vai mudar. Bom, 0 ao quadrado dividido por 2 não existe, cai fora. Então ficou aqui, ó, L ao quadrado sobre 2 que multiplica o lambda sobre o m. Só que aqui eu tenho essa variável lambda, que é uma densidade, que eu sei que é massa por comprimento, m sobre L, que eu coloquei aqui no começo. Tá? Então eu marquei aqui de novo, ó. Esse é igual a esse, ó, densidade linear, massa sobre comprimento, massa sobre comprimento. O que eu fiz? Eu peguei massa sobre comprimento e substituí no lambda, para tirar isso. Porque eu já tinha aqui a massa e tinha o comprimento, aí eu vou conseguir simplificar. Tá? Massa sobre L, foi o que eu coloquei aqui, vezes o L ao quadrado, o L de baixo cancela com o quadrado, e o M de cima cancela com o M de baixo. Sobra só o que? O L dividido por 2. Ou seja, o óbvio é que o centro de massa de uma barra é exatamente aonde? No meio. Certo? Entendeu? Beleza? Entendeu? Beleza. É isso. Tá travando muito, meu. Deve ser minha internet aqui, porque minha internet é uma 15 GB, mas sabe o que acontece também? É que eu tenho um monte de câmera de monitoramento na casa, e aí eu acho que só que eles fazem muito upload, eu acho que deve congestionar um pouco. Então, mas eu vou editar depois lá no YouTube, tá bom? E vocês vão poder aproveitar isso lá. E o vídeo do YouTube vai ficar pequenininho, não pode passar de 15 minutos, senão ninguém vê, né? Professor, só Quase isso. é a densidade volumétrica, a segunda que o senhor falou é qual? Aqui ó, densidade volumétrica, densidade superficial, que é diária, superficial, e densidade linear. Ah, tá ótimo. Era superficial que eu não tinha entendido. Agora já. Valeu, obrigado. Bom, aí eu vou Professor, falar. a densidade. gente, mas ela sempre vai calcular essas coisas assim, tem. Por exemplo, que nem você disse ali, o coisa constante. Se eu não me lembro. Normalmente, gente, nos exercícios que tem nesse assunto, tanto a densidade linear, densidade superficial e volumétrica, elas são constantes, tá? E aí sempre cai para fora, isso aí é uma vantagem. Nesses exercícios padrões para a escola, né? Porque na prática às vezes não é bem assim, né? Então,
Ô, professor, uma perguntinha. Dá pra calcular centro de massa de figura composta, tipo, em 3D? Por exemplo, uma figura formada por vários triângulos em 3D. Por exemplo, um prisma, uma pirâmide com base triangular, é isso que você tá falando? Isso, mas tipo, uma figura com mais de uma figura tridimensional. Tipo, dá pra calcular o centro de massa dela com as outras que a gente já tinha, com a outra aula, por figura composta? Eu tenho que ver a figura que você, assim, eu não consigo entender. Eu acho que tem que desenhar, fazer um desenho, você me manda pelo grupo, se você quiser, o WhatsApp, o desenho, aí eu tento... Tem até um desenho que eu passei um exercício que eu não resolvi pra vocês, não foi? Um de centro de massa 3D? Eu até tirei foto, eu preciso resolver, eu vou fazer um videozinho e vou postar lá. Resolvendo aquele exercício. Eu sei que eu até tirei foto de um caderno de um aluno aí. Era o meu. É o seu? Eu acho que era o meu. Ah, legal. Se eu não achar, eu peço pra você tirar uma nova foto e me mandar, tá bom? Beleza. Daí eu já resolvo esse e você põe a pessoa que tá com dúvida lá, põe o desenho pra mim poder entender, poder explicar. Ou se você quiser desenhar aí, colocar aí agora. Depois eu faço, professor, eu te mando. Beleza. Pessoal, vocês querem que eu faça um valor numérico? Nem precisa, né? Porque se eu colocar um valor numérico aqui, vai dar exatamente a metade, né? Eu acho que o bonito é essa capacidade algébrica do negócio, né? Tem um outro exercício que é de um triângulo. Seria interessante. Do triângulo, né? É uma placa. Outras formas geométricas, né? Já que dá pra calcular de... Eu vou apagar aqui, tá bom? Tiraram o print já, né? Já pararam. Oi? Ó. Aí vai estar lá na câmera. Uma situação interessante e bem clássica, que eu já vi em alguns concursos para engenheiro, que eles gostam de colocar isso para concurso, viu? Uma coisa interessante isso. É uma placa de loja de queijo. Aqui é a laje. Aí tem um único cabo e tem uma placa na forma de queijo. Loja de queijo. Loja. Pra quem é mineiro aí, ó. Queijo. Aqui eu posso fazer uma decomposição disso no sistema de coordenadas, porque você tem que colocar esse cabo exatamente aonde? No centro de massa. Porque se você colocar fora do centro de massa, o que vai acontecer com essa placa? Ela vai tombar. Então você tem que pegar aqui o sistema de coordenadas, né? Vou chamar o comprimento total aqui da base de A, a altura aqui de B e a hipotenusa de C. A componente X aqui é X e aqui é Y. Aí a posição aqui, ó, dessa coluninha aqui, ele vai estar a uma distância X, igualzinho o outro, ó, X, e aqui vai ter o quê? Um DX. Aqui eu tenho um DX agora, igualzinho aquele outro. A diferença que eu tenho também um Y agora, que o Y vai mudando. A cada X que vai aumentando, que eu vou empurrando para lá, eu vou tendo um aumento do Y. Então o Y fica dependente do X.
Conforme aumenta o x, aumenta o y. Agora aqui eu vou ter uma densidade superficial, que eu posso chamar de lambda. Isso. Só que aí, essa densidade aqui, nem vou chamar de superficial. Sim. Vai acabar sendo, porque o que acontece aqui, ó, vou chamar de ρ, tá? Que seria a densidade superficial, que é a densidade superficial, que é o que? A área dividida pela massa total, não é? Então aqui eu vou ter o que? Um dm, a massa elementar, que é isso aqui, só que ele vai ser o que? Um dx vezes o que? A altura. Então a cada posição de x eu tenho o que? Uma altura diferente, vezes o x vezes dm. Tá? Acho que isso aqui é o grande segredo. Muito parecido com o outro. Tá? E aí a fórmula vai ser a mesma. A integral, perdão, o x, centro de massa, é igual a 1 sobre a massa total da placa, vezes a integral de 0 até o A, que eu chamei de A agora, opa, de 0 até o A, do que? X vezes, né, o que? O dm. Tudo bem? Porque é sempre comprimento vezes a massa, não é? Para achar o centro de massa. Só que essa massa aqui eu já deixei aqui, ó. O dm está aqui, ó. Passa multiplicando o ρ passa dividindo. O resto é tudo parecido com aquele da barra. Alô? O total da figura? Oi? Ali sempre vai ser Ah, não entendi. O som chegou ruim. O Fabrício tem a... É Fabrício? O áudio dele tá ruim. É Fabrício, não tô conseguindo te ouvir, viu, Fabrício? Tá? Mas aqui, ó, eu posso até continuar. Mas o legal é isso aqui, ó, vocês tentarem, e aí na próxima aula eu termino. Ó, o dm passa multiplicando. Só que. E o ρ passa dividindo, vai ficar y dx sobre ρ. Aí é um outro esqueminha. Vocês podem quebrar a cabeça para isso daí também. E aí você vai substituir aqui, ó. Só que aí você tem que achar o que é o y. Você tem que colocar o y em função do x. É um probleminha que dá para fazer. Ô professor, eu fiquei com a dúvida ali, ó. Tá conseguindo me escutar agora? Agora melhorou. Eu fiquei com dúvida ali sobre aquele... Sobre 1 sobre m. Vai ser sempre 1 sobre a massa? Sempre? Sempre. Isso aqui surge daquela fórmula aqui, ó. X, centro de massa, é igual a somatória de x vezes m dividido pela somatória das massas. Essa somatória das massas eu coloquei para o lado de fora, chamei de emissão.
E isso aqui tudo virou a integral. Isso tudo aqui, ó, virou a integral. E essa parte de o MZ. Agora eu entendi. Entendeu? Porque aqui eu tinha elementos discretos. Agora tenho infinitos elementos. Entendi agora. E ali também, professora, aquele DM ali, de onde surgiu aquele DM? Lá em cima na figura lá. DM aqui? O desenho na figura ali, um espaço ali na figura. Em cima do comprimento A. Isso, você tem aqui o A, que é o comprimento da placa. O de 0 até a posição é o X. O tamanho é infinitesimal aqui, ó, é dx, a altura é y. E essa massa aqui toda vale dm. Esse elementinho, esse fiozinho aqui da placa vale dm. Ah, que seria o ponto onde está o centro de massa da figura. Ah não, aqui são. Essa figura é feita por infinitas tirinhas. São infinitas tirinhas aqui. Na reta, na outra, a barra, o fio é formado por infinitos pontos. Agora, um triângulo é formado por infinitas barrinhas verticais. Sim. Mas então, como saber qual vai ser o DM? Eu posso arbitrar? Não. Para amigo achar? Não sabe, você não sabe quanto vai o DM. Então, eu digo assim, como eu vou especificar onde está o DM? Aí sou eu que especifico ou não? Não. Sou eu que digo? Não, o problema é o seguinte, cada filetezinho desse tem um DM. Imagine aqui no começo, ó. Esse DM, ele tem um valor pequeno. Esse Sim. DM é um pouquinho maior que esse. Então ele vai variando conforme você vai andando com a sua medida daqui até o A. O DM vai começando pequenininho, praticamente 0, até ficar o máximo aqui, ó. Que depende do Y. O Y aqui ele é pequeno. Aqui... Vai aumentando, né? Oi? Vai sempre aumentando, né? Vai sempre aumentando o Y. Aumentando o Y aumenta a área e por consequência a massa. Tá? Entendi. Ali, no caso da barrinha que você pegou ali, ele está perto do centro de massa? Não, Centro de massa isso aí, figura, não? isso aí é arbitrário. Após você fazer a integral, ele vai falar a posição certinha que vai estar o centro de massa. Porque isso aqui é baseado nessa fórmula aqui, que é uma média ponderada. Se isso aqui é uma média ponderada de partículas, e você transformou numa integral, então é uma integral, entre aspas, ponderada. Vai te fornecer o ponto de equilíbrio certinho, ali onde que é o centro de massa em X. Para você poder pendurar ela numa laje. Entendi, professor. Isso. A ideia é que vocês olhando isso aqui hoje vão começar a digerir essa situação para a próxima aula da próxima quinta-feira, tá bom? Beleza. Aí eu vou passar um exercíciozinho dessa semana usando aquela mesma barra, tá bom? Bem simplesinho. Só para vocês praticarem. Fechou. Tá bom? Aí fixando aquele conhecimento, a gente vem para esse e aí vai subindo os degraus da dificuldade. Beleza. Tá bom, senhores? Beleza, professor. Um abração para vocês. Cuidado aí, usem máscara, usem luva.